tudo bem com vocês? Vamos começar agora mais uma videoaula de língua portuguesa e vamos hoje corrigir as atividades das páginas 112 até a página 115. E aí, já fizeram? Já leram esse texto? Já interpretaram? Então vamos juntos conferir as respostas? Vamos lá? Primeiro, nós vamos começar fazendo a leitura juntos aqui, ok? O estranho comportamento dos gambás. Olha que legal, né? Bom, há alguns animais que se fingem de mortos. Em vez de correr ou lutar contra o inimigo, eles se deitam imóveis, parecendo mortos. Isso confunde muitos predadores que preferem se alimentar de animais vivos. Esse tipo de comportamento dos gambás norte-americanos deu origem à expressão brincar de morrer. Quando atacados, eles mancam, caem e rolam no chão, fecham os olhos e ficam com a língua para fora, o suficiente para afugentar a maioria de seus inimigos. Pois bem, temos aqui uma informação, temos a referência bibliográfica, muito importante que nós sempre observemos a referência de todos os textos que nós leremos, né? Aqueles que nós estamos lendo. O mundo da natureza, fatos incríveis, São Paulo, melhoramento adaptado. Bom, esse título muito curioso, né? O estranho comportamento dos gambás, são curiosidades muito interessantes, né? Que está presente em um texto expositivo. Pois bem, nós temos aqui um texto expositivo que traz uma informação, uma curiosidade, uma informação. Vamos lá interpretar o nosso texto? Bom, número 1. Podemos dizer que esse texto é predominantemente, tá? Vai predominar nesse texto. Qual desses tipos textuais? Agora estamos falando da tipologia textual. Lembram aí que nós temos tipologia textual e gênero textual? Pois bem, essas informações, essas letras aqui que nós devemos escolher qual deles faz parte, predomina nesse texto, se referem à tipologia textual. Eu tenho lá. Vamos anotar aqui algumas informações, até bom que nós façamos esses apontamentos. Primeiro, o texto expositivo. O que é o texto expositivo? Seria o texto que se refere apenas a expor os fatos, como aqui foi o caso. Ele é um texto informativo, transmite uma informação de maneira clara, de maneira objetiva. Ele não é aquele texto que apresenta argumentos. Ele não quer convencer você. Ele quer apenas informar. Tudo bem? Então, anotem aí essa informação, porque é muito interessante que nós saibamos reconhecer um tipo, né, de texto expositivo. Então, tipo expositivo é aquele que apenas quer informar os fatos. Tudo bem? Eu vou colocar para vocês aqui, porque eu acho que isso é legal agregar, tá? Expõe os... Opa, maiúsculo. Expõe os fatos. Informa. Ok? Então, anotem aí, por favor. Bom, vamos prosseguir aqui. Temos também aqui a informação que pode ser um texto narrativo. Bom, como seria um texto narrativo? Esse aqui, com certeza, nós não percebemos nenhum elemento narrativo. Como assim, professora? Como que eu vou reconhecer um tipo de texto narrativo? Ele apresenta personagens, ele apresenta um enredo, um clímax, um desfecho. Ele também tem que demonstrar lá o tempo, o espaço, não é isso? Então, tudo isso, todos esses elementos constroem um texto narrativo, que não é o fato aqui, né? Não é o caso desse gênero que nós acabamos de ler. E o descritivo? Logicamente, como o próprio nome já diz, ele descreve, ele busca trazer características de objetos, de pessoas, lugares. Ele traz detalhes, né, que conseguem descrever e de maneira que nós podemos até visualizar. Quando nós lemos um texto que é predominantemente descritivo, nós conseguimos visualizar aquelas ideias descritas.
né? Cada localização, por exemplo, se nós vamos informar, tentar mostrar como nós planejamos, por exemplo, uma sala. Cada detalhe informado vai nos trazendo uma visão daquela sala. Então, ele é muito assim, de detalhar, tá? Ele é muito carregado de adjetivos também, tudo bem? Esse é o texto descritivo. Agora, e o argumentativo? Só relembrando com vocês, tá? É claro, ele apresenta um texto com o seu ponto de vista. Eu tento argumentar de acordo com a tese, né? De acordo com a minha tese, eu tento argumentar com bases, né? Claro, baseado em fatos, baseado em dados. Eu consigo argumentar e convencer, tentar convencer esse interlocutor, né? Então, o argumentativo, ele tenta convencer o interlocutor a respeito do próprio ponto de vista. Tudo bem? E o narrativo descritivo, ele vai narrar e vai descrever, que não é o caso aqui também. Tudo bem? Ficou claro para vocês? Então, vamos continuar. Aqui o número 2, ó. O objetivo principal desse texto. Qual foi o objetivo? Mostrar que os gambás são animais covardes? Não. Provar que os gambás têm atitudes erradas na natureza? Muito menos. Argumentar contra o estranho comportamento deles? Não há argumento algum. Narrar a maneira como os gambás sobrevivem na natureza? Não, ele traz para o leitor curiosidades interessantes sobre os gambás. Ele traz uma informação curiosa, não é isso? Por isso ele é um texto expositivo, tudo bem? Lembrando que expositivo é tipologia textual e não o gênero textual. Não confundam. Vamos para o número 3. Alguns animais se fingem de mortos para... Bom, vamos lá. A. Lutar contra o inimigo. Devorar os animais vivos. Enganar seus inimigos. Pois bem, é o que esse animalzinho tentou fazer. Sempre faz, né? Engana os seus inimigos. Número 4. Os gambás, quando atacados, preferem deitar-se ficando sem se mexer, andar de olhos fechados, lutar com todas as forças, correr para bem longe ou colocar a língua para fora e fingir cansaço. Deitar-se e ficar sem se mexer. Está lá no texto isso, tá, gente? Está bem claro aqui para vocês. Aqui, ó, quando atacado, mancam, caem, enrolam no chão, fecham os olhos e ficam olhando para fora. O suficiente para afugentar a maioria de seus inimigos. Aqui, peraí. Aqui, em vez de correr ou lutar contra o inimigo, eles se deitam imóveis parecendo mortos. E isso confunde muito os seus predadores. Agora sim. Bom, vamos lá. Então, ele engana, né, os seus predadores. Vamos lá para a página seguinte. Opa, número 5. Assinale a alternativa que contém uma afirmação do texto. Todos os animais se fingem de mortos? Não é isso que o texto informa. Muitos animais gostam de ter como alimento animais vivos? Exatamente isso o texto nos informa. Então, letra B. Vamos para o número 6. Em seus inimigos, no final do texto, seus inimigos. Seus refere-se a inimigos. Agora vamos lá. De animais que foram mortos. Do povo norte-americano. 2 animais predadores. 2 gambás e 2 predadores. Bom, seus inimigos lá no finalzinho do texto. Vamos lá. Opa, peraí. Perdão aqui. Vamos lá. Tá ruim a dessa de mexer aqui, gente. Desculpe. Pronto. Aqui. O suficiente para afugentar a maioria de seus inimigos. Inimigos de quem? Inimigos do gambá. Certinho? Deu para entender? Muito bem. Então, vamos rolar aqui, porque não estou conseguindo. Agora foi. Foi. Há animais que se fingem de mortos. Essa frase escrita no singular fica... Bom, há animais, né? Estamos aqui trabalhando com o plural. As palavras estão flexionadas no plural. Agora, há animal que se finge de morto. Ah, muito fácil, né? 7b. E a 8. Há alguns animais que se fingem de mortos. Essa frase
Se essa frase for escrita no tempo passado, os verbos ficarão, bom, passado, né? Vamos pensar aqui um pouquinho. Se há agora animais que se fingem de mortos, então houve, não é isso? Houve animais, houve alguns animais que se fingiram, né, no passado também, de mortos. Então, letra D. E a número 9. Ainda analisando o primeiro período do texto, podemos afirmar que, dentro do contexto, a segunda oração poderia ser substituída por... Então, vamos lá. Analisando o primeiro período do texto. Deixa eu encontrar aqui o primeiro período do texto para facilitar. Começando lá em A, tá? Há alguns animais que se fingem de mortos. Não é isso? Agora, podemos afirmar que dentro do contexto, a segunda oração poderia ser substituída por, bom, que são muito espertos. Vamos lá. Analisando o primeiro período do texto, nós temos aqui, há alguns animais. Agora, continuando aqui, a segunda oração, que aqui no texto de você está, que se finge de mortos, pode ser substituído por que são muito espertos, tá? Então, há alguns animais que se fingem de mortos, substitui por que são muito espertos. Por quê? Eles se fingem de mortos por serem espertos, né? Para tentar enganar, né, o seu predador. Tá claro para vocês isso? Fácil, fácil, né? Vamos prosseguir? Vamos lá. Número 10. No primeiro período do texto, a palavra que pode ser substituída por, vamos relembrar aqui, estamos tratando aqui de um pronome relativo, então vamos lá. No primeiro, deixa eu voltar aqui para ler o primeiro período do texto com vocês, tá? Há alguns animais que se fingem de mortos, tá? Esse que se finge de mortos, aqui, ó, que se fingem de mortos, ele pode ser substituído por há alguns animais, os quais, é isso? Os quais se fingem de mortos, sem nenhum problema. Eu posso fazer a substituição. Eu não posso usar o cujo porque eu não estou diante de dois substantivos. O onde porque não se refere a lugar. O quem porque não se refere a pessoas. O as quais porque não convém de acordo com a flexão do gênero e do número, né? Então tem que ser masculino. Os quais. É isso? Porque se refere a quem? Aos animais. Os quais. Claro para vocês isso? Vamos para o 11. Os gambás atacados mancam, caem e rolam no chão. O motivo do uso da vírgula nessa frase é o mesmo que na seguinte frase. Bom, vamos ver primeiro o motivo dessa vírgula aqui, tá? Bom, os gambás atacados mancam, vírgula, caem e rolam. Há uma enumeração aqui, né? Uma sequência de palavras sendo separada pela vírgula. Então, vamos lá. Os gambás soltam um cheiro ruim, vírgula, alimentam-se de frutas e se fingem de mortos. Também há uma sequência aqui, portanto, letra A. Tudo bem? Vamos lá para o número 12. Assinale a alternativa que preenche de acordo com a gramática normativa o espaço em branco da seguinte frase. Contra-ataques, eu me defendo como um gambá. Bom, aqui nós temos o uso do pronome oblíquo sendo empregado antes ou depois de um verbo. Bom, isso aqui é uma matéria que se chama colocação pronominal. Nós vamos aprender onde nós devemos utilizar o pronome, se antes ou depois do verbo. Tudo bem? Mas isso nós vamos ver com mais calma em uma próxima oportunidade, que vai ser a matéria de vocês. Tudo bem? Por enquanto, nós temos aqui a informação de me defendo e depois eu vou explicar um motivo, tá? Que esse me tem que vir aqui à frente. Até porque as outras alternativas também estão bem... soam muito ruim pra gente, né? Quer ver? A compreensão delas, olha só. Contra-ataque, eu se defendo? Poxa, não faz sentido. Se sou eu, primeira pessoa, né? Então só pode ser um me a relação. Então essas duas aqui estariam eliminadas, mesmo que eu não conhecesse regra alguma. Me defendo? Claro que não, né? E eu nunca posso usar esse mim aqui, esse pronome aqui, antes do verbo. E me defendo?
Bom, com certeza é a única alternativa. Me defendo-me? Jamais eu poderia empregar esse uso abusivo aqui, repetitivo, né, de pronomes. Então, independente de conhecer ou não, fica muito fácil, por sermos falantes da língua portuguesa, né, e já estarmos no 9º ano, compreendermos que deve ser, sim, o me defendo, se referindo à primeira pessoa. Vamos para o 13? Assinale o período selecionado do texto e, em seguida, avalie as informações feitas. Isso confunde muitos predadores que preferem se alimentar de animais vivos. Bom, analisar o período, ok? Selecionado o texto, em seguida avalie as informações. Vamos lá. A palavra isso, cadê a palavra isso aqui? Isso confunde muitos predadores. A palavra isso se refere à atitude dos gambás de se deitarem imóveis, parecendo mortos diante do inimigo. O que vocês acham? Vocês acham que isso condiz? Isso está condizendo aí com essa referência, né, à atitude dos gambás? Bom, vamos lá, pensem um pouquinho aí, tá? Agora, vamos voltar lá no texto para ficar mais fácil? E vamos ver a quem essa palavra isso se refere? Eu vou ler aqui no meu livro para não ter que voltar aqui na tela, tá? Espera só um pouquinho. Pronto, encontrei. Nós temos assim, isso confunde muitos predadores. Esse isso, ele se refere ao período anterior que inicia assim, olha, em vez de correr ou lutar contra o inimigo, eles se deitam imóveis, parecendo mortos. Isso confunde muitos predadores, certo? E aqui a afirmativa diz o seguinte, ó, a palavra isso se refere à atitude dos gambás de se deitarem imóveis parecendo mortos diante do inimigo? Sim, com certeza. Afirmativa corretíssima. 2. A palavra que evita a repetição do termo muitos predadores. E aí, o que vocês acham? A palavra que, nesse caso aqui, ela vai evitar essa repetição? Sim, vai sim. Ela vai evitar a repetição sim, tá? Ela é justamente aqui usada para isso, para evitar essa redundância. Vamos para o 3? Aqui. O sujeito do verbo preferir é o pronome isso? O sujeito do verbo preferir é isso? Aí voltamos lá naquela mesma oração, para nós não confundirmos, temos que voltar ao texto, tudo bem? Vamos lá. Aqui nós temos assim, ó. Isso confunde muitos predadores que preferem se alimentar, tá? Não, de jeito nenhum. Isso não se relaciona a esse verbo preferir, tudo bem? Esse preferir aqui, ele vem antecedido por quê, não é isso? Está assim, ó, isso confunde. O que confunde? Aliás, quem confunde? O isso. Esse isso se refere ao verbo confundir. Então, ele é sujeito do verbo confundir, tá? Agora, continuando aqui a oração, nós temos isso confunde muitos predadores que preferem. Quem preferem? São eles que preferem, tá? Então, eu não estou me relacionando a isso. Esse preferir aqui, ó, ele não se refere a isso. Então, eu não estou... Essa alternativa aqui está incorreta. Número 3. Vamos para o número 4. A palavra que equivale a os quais. Essa palavra que aqui, que vem antecedendo esse verbo preferir, tá? Que preferem. Ela consegue ser substituída por os quais? Vejamos. Isso confunde muitos predadores, os quais preferem se alimentar de animais vivos. Seria possível fazer essa equivalência? Vamos lá.
Ai, que bênção. Eu não tô enxergando direito. Pronto. Conseguiram perceber? Deu para fazer a substituição aí? Muito bem. Com certeza é possível. Olha aqui. Eu consigo fazer essa substituição aqui lá no texto. Tem que voltar ao texto, temos que reler o trecho e fazer a substituição. Vocês fizeram? Conseguiram perceber que fica muito viável? Então, está corretíssima, tá? Vamos para o número 5? Na frase, ele é o homem muito vivo, sempre quer tirar uma vantagem. Eu vou aumentar um pouquinho aqui, gente. Não estou conseguindo enxergar direito. Pronto. Ele é um homem muito vivo, sempre quer tirar alguma vantagem. O adjetivo vivo tem o mesmo sentido que no período da página anterior. Nós temos vivo aqui empregado nessa oração, nesse contexto, né? Aqui, ó, ele é um homem muito vivo. Quando fala que ele é muito vivo, será que quer dizer de ter vida, né? De estar vivo mesmo? De respirar? Não, não é esse o sentido que ele denota aqui nessa oração, tá? Ele é um homem muito vivo, ele deve ser um homem muito alegre, feliz, né? Está sempre contente, muito vivo. Então, esse vivo aqui tem um outro sentido que o vivo lá do texto. Eu vou voltar lá no texto para reler aqui esse trecho, tá? Só um minutinho. Aqui está dizendo o seguinte, ó. Alimentar... Peraí, vamos voltar aqui. Isso confunde muitos predadores que preferem se alimentar de animais vivos. Agora aqui, olha, se trata de animais que estão vivos, do ato de viver, ok? Já é totalmente diferente do sentido dessa oração, que ele é um homem vivo, de estar alegre, de estar contente, né? De ser uma pessoa muito feliz, muito animada. Então, são sentidos bem diferentes. Então, esse número 5 aqui está incorreto, ok? Então, quais são as afirmativas corretas? 1, 2 e 4. Tudo bem? Vamos para 14? Vamos lá. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Na frase, assim como na novela das 8, na qual se torce para que os personagens se superem ou se afundem em suas encruzilhadas existenciais, as expressões em destaque podem ser substituídas respectivamente sem alteração de sentido por. Bom, temos que substituir na qual e para quê, tá? Vamos ver então qual vai ser a alternativa que essa substituição ficará mais adequada, sem prejuízo de sentido, tudo bem? Assim como na novela das 8, em que, tá? Em que eu tenho aqui a presença de uma preposição, ó, na qual, que é em mais a. Então, naturalmente, eu tenho que manter essa preposição em aqui, tudo bem? Então, só teria aqui duas possibilidades, letra D e letra E. Nesse caso aqui, nós temos a letra E, em que se torce. Mas por que eu optei pela letra E, se ambas apresentam em que aqui no início? Porque agora que vem a diferença. Porque o para que, ele denota finalidade. Olha, assim como na novela das 8, na qual se torce para que, tá? Com o objetivo de os personagens os personagens se superem ou se afundem em suas encruzilhadas, a fim de que os personagens, tá? E não a tal ponto que. Então, eu tenho aqui, consigo diferenciar a partir dessa expressão para que, tá bom? Então, aqui nós temos que anotar a letra E como alternativa correta. E vamos ficando por aqui, meus amores. Espero ter auxiliado vocês, espero que vocês tenham entendido, tenham tirado as dúvidas, tenham acertado também. Continuem fazendo os exercícios, continuem assistindo as videoaulas, para que vocês possam acompanhar esses conteúdos novos aí de forma muito tranquila. E qualquer dúvida é só entrar em contato, tá bom? Beijão para vocês, fiquem com Deus!